hoje em dia, no início do século XXI, que lições a gente pode tirar desse desejo humano, né, de organizar a vida, né, de eliminar o lado trágico da existência humana, né, de pensar em algo, um tipo de governo onde a gente possa viver em paz. Quando a gente diz viver em paz, é quase viver sem desejo. É quase sem viver, né, tendo todas as garantias. E na vida, evidentemente, não existem garantias para nada, né? Isso é uma coisa, né, que viver nos ensina, né, que a garantia não existe, né? E todas as utopias, de alguma maneira, querem criar um mundo onde tudo esteja garantido, né? Onde justamente não haja esse imprevisto da vida que torna a vida merecedora de ser vivida, por outro lado, né? Torna a vida como algo de um espaço onde o sujeito pode se apresentar como um sujeito desejante, né? Que pode, de alguma maneira, procurar o seu caminho. Porque quando tudo está garantido, mesmo coisas boas, né, elas se tornam quase que necessidades e não desejos, né? E talvez aqui seja interessante lembrar, né, que nós, seres humanos, somos, antes de mais nada, seres do desejo. Nós não somos seres da necessidade, né? Para nós, embora seja fundamental, não ponham na minha boca o que eu não disse, né? Comer, ter uma casa, nos alimentar, beber, né? Quer dizer, as condições mínimas têm que estar garantidas. Mas isto não basta para o ser humano, que é um ser desejante, né? O ser humano vai sempre querer mais e outra coisa, né? E a gente pode até pensar, né, que uma das causas da falência do socialismo real, tal qual ele se implantou nos países nos quais ele se implantou, foi justamente de esquecer que o ser humano é um ser desejante e tentar lidar com ele, né, como se ele fosse um ser de necessidade. É muito curioso ver a repetição, né, dos textos utópicos. E todos esses autores que lidaram com essas utopias, né, o que é muito curioso, que algumas coisas todos eles querem resolver. A igualdade entre os sexos, como se não houvesse lugar para diferença sexual na utopia. A organização da educação das crianças pela sociedade. É o Estado, é a cidade ideal que se encarrega da educação, quase como uma grande mãe, né? Outra coisa, as refeições. As refeições são sempre feitas coletivamente, né? É quase como se fosse necessária uma comunhão, né, de todos durante a refeição. A organização do dia, né? Todas as utopias já descrevem. Então, haverá tantas horas para o lazer, tantas horas para o trabalho. O que é curioso, né, é que não há espaço para subjetividade. Não há espaço nem para aquele que quer trabalhar menos, nem para aquele que quer trabalhar mais, né? Para aquele que quer fazer mais o esporte. Tudo é cronometrado. Então é muito curioso, porque mesmo as utopias, né, que tentam apresentar o que há uma vida melhor, quando a gente lê, aos poucos vai sendo tomada, ou a gente, não sei, eu pelo menos, né, por um certo horror, né? Para dizer assim, bom, é maravilhoso, quero o meu bem, mas e se o meu bem não estiver exatamente aonde ele quer, o que que acontece comigo? Eles vão me matar, vão me prender, né? O que que eles vão fazer? Porque tudo é totalmente definido, cronometrado, né? E aí talvez a gente possa, né, trabalhar com uma ideia talvez de um luto, né? Porque me parece que essa certa melancolia na qual nós vivemos, né, nos dias de hoje, talvez seja uma melancolia, uma depressão, eu prefiro até o termo melancolia, né, de alguns ideais, né, que não estão tão distantes de nós assim, né,
quer dizer, que são os ideais, digamos, da segunda metade do século XX, né? Que de alguma maneira a gente não conseguiu enterrar ainda, né? É como se houvesse aí alguma mortos sem sepultura, né? A morte das ideologias, de alguma maneira, é mais difícil e pior que a morte de um ente querido que a gente pode velar e enterrar e pelo menos saber onde ele está enterrado, né? As ideologias morrem e a gente não sabe nem onde elas estão enterradas, né? Parece que há algo da ordem de um luto, né? Que nós não fomos, né? E quando eu digo nós, eu estou me referindo a algumas gerações, né? Que nós não fomos capazes, né? De enterrar, né? Então, assim, eles estão enterrados, mas a gente não sabe direito. Eles morreu e a gente não sabe onde está. A gente não consegue ainda prestar as devidas homenagens a esse morto. E acho que muito, né, dessa depressão, da própria questão que surgiu, como viver no mundo sem transcendência, né? Quer dizer, como viver nesse mundo, acho que tem a ver um pouco com isso. Até talvez para a gente poder pensar realmente algo novo, começar a ter ideias para valer, né? Novas, a gente precisa primeiro enterrar as antigas que ainda permanecem, né, sem estar enterradas. Mas a gente pode pensar, né, que o socialismo real, na sua forma stalinista, e o nazismo, não, foram duas ideologias, duas utopias, dois espaços de sonho, né, de uma humanidade, né, que em todo o seu horror e que quiseram se impor ao mundo, né? Quer dizer, o totalitarismo, né? Os dois grandes totalitarismos do século XX, que alguns tendem a dizer que foram idênticos, eu ainda acho que, embora os dois tenham sido horríveis, né? Eles não foram exatamente da mesma ordem, né? Esses dois totalitarismos, tais quais eles se apresentaram, também foram, de alguma maneira, duas utopias, né? E em que sentido eu digo que elas foram duas utopias ou elas foram duas ideologias, e eu estou fazendo religião / ideologia / utopia? Porque elas têm algo daquilo que o Freud definiu em termos da religião, um sistema de pensamento que impede de pensar porque ele é baseado na crença, né? Quer dizer, todas as formas de religiões, da religião tal qual ele é entendido, é baseado na crença. Tem que acreditar, né? Bom, das ideologias também tem que acreditar, né? Ou seja, elas são uma formação, né, que nos impede de pensar, que nos impede de falar em nome próprio, né? De alguma maneira, nesse sentido, a gente talvez possa dizer, né, que todas as ideologias infantilizam o sujeito, né? Porque em todas elas, né, há a figura ou de Deus que vê tudo e sabe tudo, né? Ou então do líder supremo que vê tudo e sabe tudo. E elas desembocam, né, naquilo que o Lavoisier já chamava de servidão voluntária, né? Porque nós humanos, então, nós temos uma coisa estranhíssima, né? Nós somos os únicos que obedecemos por amor, né? Até o burro só obedece quando apanha, né? E nós, né, abrimos mão, né, da nossa liberdade e obedecemos voluntariamente, né, num sistema de servidão voluntária por amor, para ser amado por esse outro, por esse líder supremo.